profeta Isaías, capítulo 1, ele faz uma referência do sangue de Cristo. Lá no capítulo 1, verso 18 de Isaías, capítulo 1, verso 18, Deus nos faz um convite. Ele nos chama para um bate-papo, uma conversa no pé do ouvido. Ele diz assim: ó, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Ele diz assim: ó, embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã, se tornarão. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. É de todo o pecado. Para Deus não existe pecadotinho nem pecadão. Pecado para Deus é pecado. É lógico que tem o grau de consequência, né, dos nossos pecados, mas para Deus pecado é pecado. Muitas vezes nós colocamos um peso sobre os nossos ombros. Ele quer tirar dos nossos ombros o peso da acusação, o peso da culpa. Mas nós muitas vezes, por causa da nossa capacidade, achamos que eu não mereço, eu não posso. Essa atitude está anulando a eficácia do sangue de Cristo. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, pedimos perdão a Deus, a Bíblia diz que Ele pega os nossos pecados e lança lá. Ele pega os nossos pecados e lança lá no mar do esquecimento. É que nós muitas vezes queremos pescar, né, Reinaldo? Gosta de pescar, vai pescar lá no mar do esquecimento. Tanto rio para você pescar, tanto mar para você pescar, vai pescar lá no mar do esquecimento. Ai, mas eu matei tanto passarinho. Ai, mas eu... Não, meu amado, Jesus, Ele perdoa todos os teus pecados. Você pode dar um glória a Deus por isso, amados? Isso é graça, não é por mérito, mas é graça. Não é porque você merece, não é porque você é trabalhador, não é porque você é dizimista, não é porque você é um bom pai de família, um bom esposo, uma boa esposa. Não, isso é obrigação nossa. Ele nos salva e perdoa os nossos pecados pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele é Senhor, é Ele que é o nosso Salvador. E aprove a Ele, agradou a Ele nos perdoar. Receba o perdão de Deus, receba a graça de Deus, rejeite toda a acusação, porque quem nos acusa não é o Espírito Santo, quem nos acusa não é Deus, quem nos acusa é o diabo. Ele é o nosso acusador. O Espírito Santo, Ele é o nosso paracleto, o nosso advogado, aquele que advoga e aquele que consola. Descansa nele, descansa na palavra dele, descansa na promessa dele, toma posse da verdade dele. Amém? Recebe isso ou não? Em nome de Jesus, glória a Deus. Meus queridos, hoje é noite de ceia. Eu quero aqui fazer um breve comentário da palavra de Deus que está lá escrito em Marcos, capítulo 6, uma passagem bastante conhecida da igreja dos irmãos. Eu fico feliz porque me deram a oportunidade de estar pregando aqui, trazendo uma palavra aos irmãos. Faz mais de mês que eu não prego aqui nessa igreja. Mas não é não, é que eu acho que se atropelaram, né? Os eventos se atropelaram aí, o pastor vai ficando para depois, né? Mas eu louvo a Deus por esta igreja, porque aqui nós temos aí homens de Deus, pregam a palavra de Deus, anunciam o Evangelho. Eu louvo a Deus por isso, né? Isso o pastor fica mais tranquilo, fica mais sossegado. Mas de vez em quando ele sempre tem saudade de pregar.
Né, irmão Luiz? Quanto tempo você não prega, irmão Luiz? Quanto tempo você não prega? Uns 2 anos. Tem saudade? Tem saudade? Amém. O Senhor vai preparar um momento para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós temos aqui homens pregadores, amados. Tem um senhor também que dizer que é pastor também. Eu não sabia. Me falaram, me comentaram que é pastor. Não sei se ele está aqui, eu conheço ele. Às vezes que ele vem aqui. Você conhecia ele? É um senhor. A esposa dele é uma loira. Ele é meio fortinho assim. Ele é pastor batista. É fogo, irmãos. Às vezes tem soldados que são nocauteados, né? Às vezes tem soldados que saem da trincheira, pela frente da trincheira, né? Isso eu fico imaginando, mas como deve ser difícil. Como é difícil. A gente que tem o privilégio, eu me sinto privilegiado de estar à frente de vocês, trazendo uma palavra, falando, porque falar de Jesus, amado, é baba. Falar de Jesus é fácil e é gostoso falar de Jesus. Tem um louvor que diz que, de Nelson Ned, quando eu falo de Jesus, o meu coração inflama. Falar de Jesus é muito bom. E de repente acontece uns atropelos na vida de um pregador, de um pastor, né, pastor? Também. E a gente acaba, né, sendo desfocado, fica aquele sentimento dentro do coração, assim, vontade de pregar, saudade de pregar. Eu imagino o quanto isso é difícil, apesar de ser uma grande responsabilidade, amados. Como eu disse, pregar é fácil, viver o que se prega, aí é complicado. Aí é pela graça de Deus. Mas eu quero falar com os irmãos, pela oportunidade que me é dada, graças a Deus. Eu quero falar sobre fé. Fé, tá? Coloquei como tema dessa mensagem, andando pela fé em Jesus, baseado aqui em Marcos capítulo 6, verso 21, 6, 26 ao 41. Marcos 6. Não, está errado isso aqui, amados. Alguém? É Marcos 4. Alguém, deve ter sido eu, que é claro que sou eu, que digitei errado aqui, amados. É Marcos 4, do verso 26 ao 41. Amém? Agora a gente vai falar da mesma língua. Verso 26 diz assim: e ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria, ela produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Jesus está falando das coisas naturais, daquilo que é natural. Logo em seguida, verso 30, ele fala do grão de mostarda. Ele diz, novamente ele disse:
Com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe ensinava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Verso 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, que até agora Jesus ensinou, tá? Até agora ele está ensinando as coisas naturais e está também falando das coisas do reino, das coisas espirituais. Quando ele fala do grão de mostarda, ele está falando das coisas espirituais. Quando ele está falando da espiga do milho, que o homem planta, dormindo acordado, a planta cresce de forma natural, natureza humana. No verso 35, ele diz, é a prática, de tudo aquilo que ele ensinou. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os seus discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. Logo o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Pai amado, nós, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, pela oportunidade da qual o Senhor nos dá de estarmos sendo ministrados pela tua palavra. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela tua presença. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela vida daqueles que aqui estão, Senhor, porque aqueles que aqui estão, certamente o Senhor tem uma palavra aos seus corações, ó Pai, e ao meu coração também, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam preparados, abertos, ó Pai, para ouvir as tuas verdades, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, dá-nos um coração manso, Senhor, dá-nos um coração receptivo, Senhor amado, que nós possamos aprender e crescer na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, Jesus, no começo do seu ministério, ele fazia milagres, fazia curas, fazia grandes milagres, ressuscitavam pessoas. Mas Jesus nunca foi chamado de curandeiro, nunca foi chamado de curador, mas ele se alegrava quando o chamavam de mestre, mestre, ou seja, professor. Jesus se preocupou muito mais com o ensino da palavra do que fazer curas, milagres. O maior tempo que Jesus gastava era ensinando a palavra. Por isso ele era reconhecido como mestre, aquele que é professor, aquele que ensina. Ele sempre usava parábolas, né? O que é uma parábola? É usar o cotidiano do dia a dia, nosso dia a dia, para retirarmos verdades espirituais. Ele sempre usou parábolas. E nesse momento, ele está instruindo, ele está orientando, ele está ensinando
verdades espirituais, verdades naturais para os seus discípulos. Depois, ele os leva a praticar, para ver se verdadeiramente eles entenderam a palavra, entenderam, captaram o ensinamento de Jesus. Porque muitas vezes ele está na sala de aula, e às vezes ele está falando, e a pessoa está pensando na morte do Bezerra, está pensando nas contas que tem que pagar, está pensando na segunda-feira, está pensando num monte de coisa, ou seja, está com o corpo presente, mas a cabeça está lá na lua. Aí você pergunta, questiona o aluno, e aí você entendeu? O quê? Não é? Muitas vezes porque ele está viajando, na maioria, está viajando por aí. Então Jesus, além de ensinar, ele também levava os seus discípulos a praticar. Primeiro ele ensina das coisas naturais, porque nós somos pessoas naturais, somos homens, seres naturais. A gente nasce careca, banguelo, pelado, fica bonitinho. Tem as mães que falam, nossa, como ele é bonitinho, né, quando nasce. Meu Jesus, um bichinho feio, cabeça, né, amassado. Mas qual é a coruja que não gaba o seu topo? Não é? Mas é bonitinho, a gente concorda. E o bichinho vai crescendo, vira menino ou menina, passa aí a ser jovem, adolescente, jovem, adulto, amadurece, envelhece. Esse é o ciclo natural, e a gente nem percebe isso, porque o tempo voa, passa muito depressa. É o ciclo natural do ser humano. Mas também ele ensina verdades espirituais, e ele convoca os seus discípulos a viver acima da média, desperta os seus discípulos a viver, sair fora do cotidiano, do dia a dia, que o mundo muitas vezes coloca sobre os nossos ombros. A gente tem que trabalhar, e tem que trabalhar. A gente tem que fazer para pagar as contas, porque tem conta para pagar, porque fez conta para pagar, então tem que pagar a conta. A gente tem que estudar para adquirir uma boa colocação no mercado de trabalho. A gente tem que se esforçar, a gente tem que construir casa, a gente tem que comprar um carro. Meu vizinho comprou um carro melhor, eu tenho que comprar um carro melhor que ele. O meu vizinho comprou um celular, eu tenho que comprar um celular mais que ele. E assim a gente vai, porque é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, é o nosso normal. Mas Jesus, ele convida os seus discípulos a viverem acima da média. Acima da média. Amados, a vida, ela não se resume somente em comer arroz, feijão, levantar e trabalhar. Não, nós devemos vivenciar o reino de Deus aqui na terra, viver a bondade, a graça e a presença de Deus aqui na terra. Mas ele nos chamou para isso, ele nos desafiou, fez alguns desafios para nós. Ser cristão, amados, ser cristão é um estilo de vida, e Jesus nos desafia a ter um estilo de vida além da média, acima da média. E Jesus faz um desafio aos seus discípulos. Está lá no verso 35, ele faz um desafio aos seus discípulos. Olha, naquele mesmo dia, depois que ele ensinou das coisas naturais, ele ensinou também sobre o reino de Deus, da parábola, a parábola da... Que grão que é, amados? O grão de mostarda, né? Está falando do reino de Deus. Ele ensinou as coisas naturais, passa a ensinar as coisas espirituais. Aí ele faz um desafio. No mesmo dia, ele ensinou de manhã, ensinou à tarde, e no final da tarde, ele coloca os seus discípulos, faz um desafio aos seus discípulos para praticar aquilo que eles aprenderam, se é que aprenderam. Tanto é verdade que quando a coisa está feia, quando o barco está quase que a pique, ele, depois de repreender o vento e o mar, ele fala: mas o que está acontecendo com vocês? Vocês não têm fé, vocês perderam a fé, vocês não acreditaram, vocês não compreenderam aquilo que eu estou ensinando a vocês. Por quê? Jesus esperava um bom resultado dessa prática de fé.
Jesus lança um desafio para eles no mesmo dia. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Jesus nos tira do mundo natural e nos leva do outro lado para viver uma vida espiritual. Da forma que você era antes de conhecer Jesus, você já não é mais. Depois que você passa a andar com Jesus, você passa a conhecer a Jesus, a tua vida muda em alguns aspectos. Em muitas coisas a nossa vida muda. Da forma que eu falava, eu já não falo mais. Da forma que eu agia, eu já não ajo mais. Da forma que eu pensava, não penso mais. Andar com Jesus é um desafio. Ser cristão é um desafio. É um desafio para andar na contramão do mundo, para andar na contramão daquilo que nós queremos. Porque lutar contra a carne não é fácil. Lutar contra as nossas próprias vontades não é fácil. Mas Jesus, Ele nos convida, Ele nos faz um desafio para ter uma vida com Ele. Temos experiências para com Ele. Muitos homens na Bíblia tiveram lá os seus desafios. Abraão foi desafiado através de um sonho. Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra da qual eu hei de te mostrar. E Abraão, ajunta lá toda a tua trouxa, ajunta lá alguns dos seus escravos, e saem terra fora, sem saber para onde ia. Foi desafiado a obedecer, a ouvir a voz de Deus. E ele saiu em meio ao deserto, sem saber para onde ia. Noé recebeu um desafio de construir um grande barco, uma grande arca, sendo que nunca, até o dia de Noé, havia chovido sobre a terra. Caiu um nevoeiro no final da tarde sobre a terra, mas até então não se havia caído uma gota de água do céu. E ele foi desafiado a fazer um grande barco, sem nunca ter visto um barco. Quem morava no meio do deserto, que noção tinha de um barco, de uma construção de um barco? Mas ele aceita o desafio e começa a construir esse barco, e leva 100 anos construindo esse barco. Moisés recebe um desafio. Depois de 40 anos no deserto, ele ouve a voz que falava da sarça ardente: Moisés, chamei eu para libertar o meu povo que está cativo no Egito. Desafios. Andar com Deus é um desafio. Andar com Deus não é para qualquer um. Andar com Deus é um estilo de vida. Andar com Deus é dizer não ao pecado. Andar com Deus é dizer não à carne, é dizer não à nossa vontade, aos nossos sonhos. Muitas vezes abrir mão dos nossos sonhos. Desafio. Andar com Cristo também é um desafio. E Jesus jamais prometeu para aqueles que andassem com Ele vida boa, tranquilidade. Pelo contrário, Ele nos advertiu: neste mundo vocês terão casa, apartamento na praia. É isso. Ele nos advertiu, Ele nos preparou, porque enfrentaríamos dificuldades. Muitas vezes nós queremos abandonar, amados, aquilo que Deus arquitetou durante toda a criação, desde a fundação do mundo. Muitas vezes nós queremos abrir mão, dar em descrédito tudo aquilo que Deus construiu, tudo aquilo que Deus preparou, por coisas pequenas, por coisas banais. Abrimos mãos dos desafios dos quais são lançados em nossas vidas. Muitas vezes nos prostramos, caímos
nas armadilhas que nos é preparada pelo nosso inimigo. Desistimos muitas vezes da caminhada, abandonamos a fé, abandonamos as promessas, deixamos de acreditar nas promessas. Meu amado, eu quero dizer que você foi desafiado. Quando você aceitou Jesus, quando você levantou a tua mão a Jesus, você foi desafiado. E Ele só levanta homens e mulheres corajosos, dos quais tem potencial. E se você não tiver potencial, Ele é poderoso para te dar o potencial. Porque Ele não chama, tem um ditado que diz que Ele não chama os capacitados, mas Ele capacita aquele que a qual Ele escolhe. Desafio. Todos nós somos desafiados, amados. Cada dia nós levantamos para trabalhar, nós estamos sendo desafiados a trabalhar um dia inteiro, para daqui a 30 dias receber o nosso, não é, Dan? Desafio de atravessar São Paulo aí, todos os dias, nós somos desafiados. Aceita o desafio de Jesus para a tua vida, meu amado. Não abra mão dele, não abra mão dos desafios dos quais Deus colocou na tua vida, não abra mão dos propósitos dos quais Deus tem colocado no teu coração. Aceita o desafio. Andar pela fé com Jesus é um desafio. Segundo, andando com Jesus, é certo que nós passaremos por dificuldades. É certo que passaremos por dificuldades. Jesus estava com seus discípulos no barco, e Jesus estava no barco, mas isso não os isentou, não os blindou de passar por uma tempestade. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Amado, ser cristão não é estar blindado às dificuldades. Ser cristão não é estar blindado às enfermidades. Ser cristão não é estar blindado ao desemprego. Ser cristão não é estar blindado às decepções, às tristezas, às frustrações. Muitas vezes nós olhamos para Deus como um solucionador de problemas. Não, Ele não é um solucionador. Ele nos dá força, Ele nos capacita, Ele nos dá graça para que possamos desembaraçar e fazer com que a coisa aconteça. Será verdade isso ou não? Abra a tua Bíblia lá em Mateus 17. Eu acho esse acontecimento fantástico. Jesus estava com Pedro, aliás, Jesus estava na casa, e Pedro, ao chegar na casa, quando estava chegando na casa, os cobradores de impostos barraram Pedro. Falou: e aí? O teu mestre, ele paga imposto no templo? Paulo coçou a cabeça. Paga. Quer dizer, ele pagou para o templo, mas não pagou o que era do governo, né? Os cobradores de impostos estavam cobrando tanto a Pedro como a Jesus. E Pedro ficou triste. Puxa, até meu mestre está devendo. Até meu mestre está com a dívida atrasada, né? Com as contas atrasadas. Dificuldades. Quem é que não passa por dificuldades? Você já passou por uma dificuldade na vida, Márcio? Já passou pela época da fartura, onde farta tudo? Farta até água na geladeira? Não é, Kátia? Quem é que não passou por isso? E quando Pedro entra na casa, Jesus lá estava. Jesus, mestre dos mestres, Senhor dos senhores. Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus onisciente, Ele é o Deus onipresente, Ele é o Deus onipotente. Jesus, amados, você acredita nisso ou não? Jesus, teu Deus, Ele tem um nome, viu? Deus não é nome, Deus é título. Nosso Deus, Ele tem um nome.
Jesus de Nazaré é o nome dele. Ele morreu por mim, morreu por você, morreu por todos nós. Jesus. Chegando Pedro dentro da casa, a primeira coisa que Jesus faz: e aí, Pedro, é justo ser cobrado o imposto dos filhos? Ou é dos outros? Ele falou: não, é dos outros, tem que cobrar o imposto dos outros, dos filhos não. Eu estava pensando sobre isso, Márcio. Nossa nação é o contrário. Infelizmente, nosso país é o contrário. Ele cobra imposto dos filhos. Que nós somos filhos dessa nação, amém? Nós somos filhos dessa nação. E nós pagamos um imposto tremendo. O imposto que era cobrado naquela época era 2 dracmas por pessoa. 2 dracmas. Uma dracma representa um dia de trabalho. Hoje em torno de 70, 100, 120 reais, que é o dia de um trabalho braçal, de um homem braçal, né? Uma pessoa que trabalha, que faz trabalho braçal, ela ganha em torno de 70, 100, 120 reais por dia. É o valor de uma dracma. 2 dracmas, 2 dias de trabalho. Era cobrado de imposto. Os romanos cobravam dos judeus. E os judeus foi um povo conquistado, uma nação conquistada, derrotada. E os romanos cobravam 2 dias de imposto. Foi bem isso. Você acha muito? Hã? Comparado com hoje não, né? Você sabe quanto você paga de imposto? Em dia de trabalho para o governo? Se eu falar para você, você vai ficar de boca aberta. Hã? 5 meses, no ano, né? Dá mais ou menos em média, acho que 9 dias ou 7 dias por mês que você trabalha para o governo. Quando ele desconta o seu imposto de renda lá, quase 30%, está indo de 7 a 8 dias de trabalho para o governo. E os romanos eram bravos, os romanos eram ruins. Por isso que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, é justo cobrar imposto dos filhos ou dos outros? E Pedro fala: não, é dos outros. Mas faz um favorzinho, Pedro, senta a cabeça com isso não. Vai lá no mar e lança um anzol, né? Lança um anzol, e o peixe que você puxar, Pedro, lá vai ter 4 dracmas. Aí você paga o meu e paga o seu. Pedro puxa o peixe, vai pescar, ele puxa o peixe e tira da boca do peixe 4 dracmas. 2 para pagar de Jesus e 2 para pagar dele. Está escrito aqui, amados, lá no verso 26, diz assim: olha, como eu disse aqui, bom, vamos no 25. Perguntaram para Pedro: Pedro, o teu mestre paga imposto? E ele fala no verso 25: sim, paga, respondeu ele. E quando Pedro entra na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos, são eles. Mas, para que não se escandalizem, ou para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Não precisa nem falou para pôr minhoca, nem massinha, nem isca. Só lança o anzol e tire o primeiro peixe que você pegar. Abra a boca dele e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. 2 para Jesus e 2 para Pedro. 4 dracmas. Pegue-as e entregue-as a eles para pagar o meu imposto e o seu imposto. Dificuldade, amados. Pedro estava com dificuldade. Andar com Jesus, amado, não nos isenta de passar não nos isenta de passarmos por dificuldade. Andarmos com Jesus, amado, não quer dizer que você está imbatível, você não vai adoecer, não vai passar por dificuldades,
não vai passar por necessidade, não. Deus, ele dá a solução, mas ele se agrada que nós. Deus não podia dar as moedas para Pedro? Jesus não podia fazer um milagre lá? Pim, pim, pirorão, pororão, e tá, a moeda, não é? Jesus não era mágico, ele fazia milagre. Mas o que ele fez? Vai, Pedro, tira lá o peixe. Deus usa de formas e meios, amados, para resolver os nossos problemas, para nos ajudar de formas fantásticas. De onde você menos espera, é de lá que ele traz a solução. Mas ele se agrada de que os homens busquem e façam por onde, assim como aconteceu com Pedro. Eles estavam no barco, Jesus estava no barco, veio o vendaval e veio a ventania, e o barco começou a encher de água, a ponto de afundar. Eu entendo, amado, que andar com Jesus, nós vamos ter dificuldade, mas o Senhor sempre vai nos dar graça. A sua presença, ela vai se tornar real em nossas vidas. É no meio das dificuldades, amados, em meio às tempestades, que Jesus se manifesta. Olha o que diz assim, outra luta aqui em Marcos 6, não, Marcos 4, ele está querendo me enganar aqui. Marcos 4, lá no verso 37 diz assim, olha, levantou-se um forte vendaval, é isso, verso 37, levantou-se um forte vendaval, verso 39, e ele se levantou, na mesma proporção que se levantou o vendaval, Jesus também se levantou. Meu amado, Deus jamais vai dar uma prova da qual você não possa suportar. Na mesma proporção que veio a prova, veio o livramento, veio o escape. Da mesma forma que o inimigo se levanta, Jesus também se levanta. Assim como a tempestade se levantou, Jesus também se levantou. Ele se levanta, meu amado, por tua causa. Ele se levanta por causa do teu clamor. Ele se levanta em meio à tua dificuldade, meu amado. O diabo muitas vezes se levanta contra nós, meus queridos, para tentar nos derrotar, tentar nos colocar a nocaute. Mas Jesus, ele saiu vencendo para vencer. Não se decepcione, não desanime por causa das dificuldades. O mundo lá fora também passa por dificuldade, nós também iremos passar por dificuldade, mas uma coisa é certa: Jesus está no barco. Jesus está no barco da tua vida, Jesus está no barco da tua família, Jesus está nesse negócio. Isso é um privilégio teu e meu e nosso. Vejo também, amados, entendo também que andar com Jesus é uma oportunidade que nós temos de ver o sobrenatural. Ver o sobrenatural, amados. Ver o agir de Deus, ver o operar de Deus, ver a manifestação de Deus. Andar com Jesus é a oportunidade que temos muitas vezes de ver a providência de Deus, ver a bondade de Deus e os milagres de Deus acontecendo na nossa vida. Sabe para quê? Para que nós venhamos testemunhar do poder, do amor e da graça do nosso Deus, porque foi para isso que fomos chamados, para testemunhar. Como eu posso testemunhar aquilo que eu não vivo? Como eu posso testemunhar por uma coisa que eu não passei? Mas quando eu testemunho aquilo que eu já passei, eu falo com autoridade. Irmãos, lá no verso 39 diz assim: ele se levantou e repreendeu o vento, disse ao mar: aquieta-se, acalma-se, e o vento aquietou e fez completa bonança. E os discípulos, apavorados, olharam e falaram: mas quem é esse? Quem é esse que acalma o mar? Quem é esse que até o vento obedece? Quem é esse? Irmãos, eu uma vez estava pescando, eu já contei para os irmãos, gosto muito de pescar.
A gente foi pescar no mar, e a gente entrou água dentro, entrou com um barquinho tal com motor Johnson, 9 HP, e nós ficamos pescando uma ilhota, não sei, também uns 5 quilômetros da praia, 8 quilômetros, não sei, e ficamos pescando, pegamos um robalo bonito lá, um robalo grande, gostoso, pena que não deu para comer, não deu tempo. E nós ficamos lá até 1h da tarde, mais ou menos. Isso era umas 6h30 da manhã, nós fomos para lá, voltamos, estávamos em 3 pessoas. Natanael, Adinael, Vanderlei e eu. 3 pessoas no barquinho. Nenhum sabia dirigir o barco. Corajoso, mas muito corajoso. Eu devia ter... Não tinha 30 anos ainda, tinha uns 28 anos, 29 anos, 28 anos. E fomos pescar. E na hora que a gente foi entrar no barco, assim, para entrar dentro da praia, estava um vento de manhã, o mar estava bravo. E tinha um senhorzinho que era o dono do motor, chamava-se o Cecílio. E ele segurando o barco para a gente montar isso no barco, porque o vento balançava, a onda levantava, e nós para pular dentro do barco, uma dificuldade danada, e ele segurando o barco para nós lá. O senhorzinho, experiente, que era o dono do motor, que tinha emprestado para nós, e a gente tinha alugado o barquinho. Ele me chamou: Eduardo, não vai que o mar está bravo. Você se larga uma bobagem, você quer através da braçada, Vai, trouxa. Vai lá, não é bom? Vai. E entramos no barquinho, ligou o motor lá e vamos embora. E o Cecílio ficou. Bem, não quis ir não. Ficou por trás. E ficamos lá até 1h da tarde, 1h30, 2h, não sei. Vamos voltar, vamos embora. Tinha catado os robalos bonitos. Até o barquinho. E eu estava na proa, segurando aqui na ponta do barco. O Adinael estava no meio. E quem estava lá atrás? O Vanderlei. Massa, dirigindo o motor aqui. De repente, eu estava aqui e eu só vi um negócio inclinando para frente. Eu olho para trás e eu vejo aquele mundo de água que vem para cima de nós. Pegou a popa, o barco, e virou o barco, e ele foi acelerar, morreu o motor. Afogou o motor, o barco desceu, boca para baixo. E o barco, nem eu tinha reparado, mas só alumínio, não tinha isopor, nós não tinha colete salva-vida, não tinha uma madeirinha para segurar aquele barco. E o barco, do jeito que bateu, afundou, levou tudo para baixo. Eu, quando vi que o barco estava virando, estava vindo para cá, e eu pulei fora. O Adinael ficou, o Vanderlei ficou, e ficava por debaixo do barco, e eles conseguiram sair, e eu já estava lá de fora. A gente é pequenininho assim, mas é esperto, irmão. Na hora que o fogo pega, eu consigo pegar fogo. E ali a Amazônia via viola em caco. A gente começou a nadar, e eu sem óculos, não enxergava de longe, não enxerga até hoje. Sabia malemar a direção que estava a praia. E aqueles irmãos começaram a nadar. Aqueles amigos começaram a nadar e foram. Eu olhei para trás, eu vi minha mochila, tá, minhas traias, cara a cara, né? O quê? Eu vou voltar lá pegar. Voltei para buscar. E coloquei nas costas, devagarzinho. E aquilo começou a cansar e eles foram embora, sumiram. E eu fiquei para trás. Aquilo começou a me dar um desespero. Você já começa a pensar para baixo. Se vier um tubarão aqui, aí eu comecei a cansar, joguei a mochila fora. E vou cansado, comecei a tirar o tênis, tirar aqui. Quase que fiquei pelado lá, tão cansado que estava. Mas o mar parece que tem vida. Ele se levantava assim, ele dava cada lapada na minha cabeça, e quebrava em cima de mim, e eu pro fundo. Eu subia, quando ele pá de novo, e eu pro fundo. Irmãos,
Naquela hora eu estava diante da morte. Eu estava cansado, fraco, sem comer, sem beber. Tinha trabalhado na sexta-feira até de madrugada. Isso foi no sábado. Estava fraco, estava o pó da rabiola. E eu cheguei a um certo ponto e comecei a lembrar de dívida para pagar, conta do banco, os filhos, mulher, a casa, aluguel. Aquela hora passa um filme na tua frente, sim. Ai, Jesus, e agora? E eu estava como se fosse aquele crente Raimundo, um pé na igreja e 2 no mundo. Mas eu conhecia um pouco da palavra de Deus. E eu, Romildo, naquele momento, eu me entreguei. Quando a água bateu em cima, eu desci. Falei, Senhor, não aguento mais. E eu peguei, quando me entreguei, mas desceu até o fundo do mar, assim, eu trisquei o dedo na areia. Falei, oh, glória, é agora, tem que ser agora. Aí veio aquela adrenalina. Aí eu comecei a me bater e querer subir. Eu lembrei da passagem, quando Jesus e Pedro, quando Pedro estava se afundando, ele gritou, Senhor, me dá a tua mão. Eu me lembrei dessa passagem, beirando da morte. Eu falei, me dá a tua mão. Eu lembro que eu me bati, subi e lembrava dessa passagem, Senhor, me dá a tua mão, me dá a tua mão. Eu lembro que tinha uma mão me esperando, me dá a tua mão. Eu falei, é Jesus. Era a mão de Jesus, para mim foi a mão de Jesus. Mas não, era o velho Cecílio que estava lá me esperando. Eu peguei na mão dele. Quando eu peguei na mão dele, eu apaguei, não vi mais nada. Eu só acordei quando estava no pronto-socorro, no balão de oxigênio. Quando eu respirei, eu falei, Jesus, glória a Deus, eu estou vivo. Voltei correndo para a igreja. Uma segunda oportunidade. Amados, é o sobrenatural de Deus. É o agir de Deus na nossa vida, meu irmão. A gente precisa viver o sobrenatural de Deus. Deus nos chamou, Ele nos desafiou para vivermos o sobrenatural de Deus. Sairmos do comodismo, sairmos dos nossos ostracismos, sairmos de nós mesmos e vivemos o sobrenatural de Deus. É um desafio. Deus cura enfermidade? Jesus cura enfermidade? Cura, amados, mas só quando a gente está enfermo. Jesus abre porta de emprego, mas só quando a gente está desempregado. Jesus tem a solução dos problemas? Tem. Se que tua boca confessares e com o teu coração creres, assim será. Então confessa com a tua boca, confessa a palavra de Deus, viva o sobrenatural de Deus. Em vez de ficar murmurando, em vez de ficar resmungando quando está passando pelos aperreios da vida, creia, comece a acreditar que é uma oportunidade de Deus para a tua vida, para você conhecê-lo mais de perto, para você ter uma experiência sobrenatural com Ele. Para de resmungar. Você não foi chamado para viver aí, o que é? Em berço esplêndido? Não. Viver, ter uma vida cristã é um desafio. E é somente para alguns. E Ele escolheu alguns. E esses alguns é você, sou eu. Fomos desafiados a conhecê-lo de perto, a termos experiências com Ele, meu amado. Creia nisso em nome de Jesus. Tenha fé. Tenha fé. Pare de murmurar. Deixe essa alegria do Espírito Santo contagiar teu coração. Você pode não ter tudo que você deseja. Você pode não ter tudo que você anseia ou que você sonha. Mas uma coisa eu quero que você tenha, e Deus Ele te dá em abundância, se você quiser, é fé. É fé. É fé, é acreditar nele, meu amado. Amém, igreja?